Então, pessoal, como ficou combinado, aqui uma parte de derivadas com alguns exercícios resolvidos, certo? Então vamos lá. Então, nós tínhamos visto na última aula aquela parte de taxa média de variação, né, que a gente tinha que fazer essa conta aqui, a função de P menos a função no x, P menos x, aproximando, tínhamos que aplicar o limite, né, do P tendendo a x e resolver esse limite. Descobrimos que isso chegava na derivada da função no ponto P. Resolvemos isso e vários outros exercícios. Resolvemos esse aqui. Eu até falei que depois que a gente visse algumas regras ia ficar muito fácil para vocês entenderem como que essa função aqui poderia ser feita facilmente, né? Então, por exemplo, y igual a raiz de x, né? Y igual a raiz de x é y igual a x elevado a 0,5. Tá? Tem uma regrinha lá que é x elevado a, né? A derivada dele vai ser este carinha aqui, a gente passa aqui multiplicando 0,5 vezes o x, esse expoente 0,5, eu tiro 1 dele, né? Então vai ficar 0,5 vezes x, 0,5 menos 1 fica menos 0,5, que é igual a 0,5 vezes x a menos 0,5. Bom, isso aqui é 1 sobre 2 vezes x a menos 1 sobre 2. Tá? X a menos 1 sobre 2 é 1 sobre x elevado a 1 sobre 2, que é 1 sobre raiz de 2. Tá? Então eu posso escrever tudo isso aqui como y igual a 1 sobre 2 vezes 1 sobre raiz de x, que é o x elevado a 1 sobre 2, embaixo. Tá? Que é o que nós descobrimos aqui, né? No ponto 4, para x igual a 4, a gente vai ter que meio vezes 1 sobre raiz de 4, vai dar 1 sobre 2 vezes 2, que é 1 sobre 4, que é 0,25. Beleza? Que é o que tinha dado em aula, né? Então, só para vocês saberem. Então, um resumo sobre as regras de derivadas que a gente viu, algumas a gente não viu, metade aproximadamente a gente viu alguns exemplos, então eu combinei que ia passar alguns exemplos aqui para vocês. Essas aqui são as regras, né? Então a gente sempre tem que lembrar aqui, ó, U e V são funções de x, tá? A, K e N são constantes. Então, tudo que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Primeiro, a gente vê o exercício e a gente sabe dessas regras. Esse quadrinho a gente tem que ter no lado, de preferência impressa, tá? Passei aquele aplicativo para vocês terem no celular. Tá? E tem que entender o que é esse U. Esse U, por exemplo, é uma função de x. Pode ser o próprio x. Tá? O U pode ser o próprio x. Se for o próprio x, é uma função de x simples. Mas pode ser x ao quadrado menos 7x, por exemplo. Daí é mais complicado, né? Porque esse U tem um U' diferente de esse x aqui. Esse carinha aqui tem o U'
igual a 1. Então é muito mais fácil de resolver essas coisas. Este outro aqui não. Tá? Ele tem um U' diferente, que seria a derivada desse x ao quadrado menos 7x aqui, como exemplo. Né? Então tudo que você tem que saber é, existem essas regras. Com essas regras você resolve os exercícios. É só saber. Tá? Você não precisa ser um matemático. Daí você tem que fazer o quê? Você tem que reconhecer qual dos casos ou quais desses casos você precisa usar para resolver o exercício. Tá? Então é reconhecer o caso. Tá? Daí, reconhecendo o caso, você tem que saber quem é o U. E no caso, se tem o V. E tem casos que tem U, V e W. Nesse caso aqui tem 3 funções. Esse é um caso para 3 funções. Tem U, V e W. Né? E daí é só aplicar a regrinha. Tá? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Esse exemplo aqui a gente já resolveu, mas vamos ver só de novo aqui. Né? Ele é o que? Aqui eu pateei aqui. Isso aqui é um caso de U na M. Tá? Voltando aqui, ó, isso aqui é um caso típico desse aqui, ó, de U elevado a N. Tá? Esse N desce, lá em cima fica N a menos 1 e eu multiplico por U elevado, o U'. Então, quem é o U aqui? O U é esse cara aqui. Tá? Então, isso aqui é o U, que é x ao quadrado mais 1. E este U, que é o x ao quadrado mais 1, ele está elevado ao quê? Isso aqui é raiz quadrada, então está elevado a meio. Tá? Já, né? Esse 2 aqui da raiz quadrada é a mesma coisa que elevar tudo isso a meio. Né? Então, este N é igual a meio. Tá? E quem que é se o U é isso, quem que é o U'? O U' é a derivada disso. A derivada disso, a gente vai ter que ver qual é o caso. Tem um monte de coisa. Ó. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, a derivada de x ao quadrado mais 1 é a derivada de x ao quadrado mais a derivada de 1. A derivada de uma constante, a gente já sabe que é zero. A derivada de x ao quadrado é o quê? É essa mesma regrinha aqui, ó. X ao quadrado tem aquele o quadrado que estava aqui em cima, esse 2 passa multiplicando e lá em cima fica 2 menos 1, 1. Então, o U' fica valendo 2x. Beleza? Então, agora eu tenho o U', eu tenho o N e eu tenho o U. Vocês viram que para eu resolver esta derivada, eu tenho que derivar? Eu tive que derivar esse U de dentro. Ó. Esse U aqui eu tive que derivar. Para poder aplicar a regrinha, porque eu tenho uma derivada para aplicar a regra para resolver a derivada dessa função maior aqui. Mas agora eu estou com tudo na mão. Eu tenho N, eu tenho U, tenho N e eu tenho U'. Agora acabou. É só eu copiar isso aqui, ó. Tá? Quem que é o N? O meu N é o 0,5. Então 0,5 vezes quem é que é o U? O U é esse cara aqui. É o x ao quadrado mais 1. Tá? Aqui em cima é o expoente. É o n menos 1. O n quem que é? Eu tenho, é o 0,5. Aqui em cima é 0,5 menos 1. Tá? E ainda tenho que multiplicar quem? O U'. O U' eu já sei quem é, que é o 2x.
é só você dar mais uma ajeitada aqui, tá? Então aqui vai ficar 0,5, passa tudo lá para frente, né? Vezes 2x vezes x ao quadrado mais 1, 0,5 menos 1 dá menos 0,5. Tá? Copiando de outra maneira, este meio aqui é 1 sobre 2. Tá? E daí 2x vezes x ao quadrado mais 1. Esse meio aqui é menos meio. A gente já sabe que menos meio é como se fosse raiz quadrada, só que do lado de baixo, né? Então vamos escrever de novo aqui, ó. Y é igual. Esse 2 matou esse 2, então fica x. Não vou ter mais nada do lado de cima, porque isso aqui está do lado de baixo. Raiz quadrada, agora não é negativo, porque este negativo eu usei para passar para o lado de baixo. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Beleza? Acabou. Né? Aqui o resultado estava aqui, né? Ó, x ao quadrado tá isso aqui. Esse aqui, então, é o resultado. Tá? Algumas outras derivadas. Então, primeira coisa, reconhecer qual é o caso. Isso aqui é o E. E é aquele número de Neper, número neperiano, aquele número que vale 2,71 e alguma coisinha, né? Que é do número neperiano. Ele tem direto na calculadora. E ele está elevado a uma coisa que tem x. Então está na cara que isso aqui é um E elevado a uma função U. Vamos procurar lá naquela listinha. Aqui, ó, eu tenho essa aqui, ó. Eu tenho essa aqui, ó, que eu repeti aqui, ó. Tá? Então, para eu resolver, o que eu vou precisar? Eu tenho o E está aqui. Eu tenho o U. Então, eu tenho que reconhecer o U. O U é igual a 4x mais 3. Tá? E eu vou precisar também do U'. Então, o U', o que é U'? Tudo que tem linha é a derivada do U. U duas linhas é a segunda derivada do U. Se o U é 4x mais 3, o U' vai ser a derivada de 4x mais 3. A derivada de uma soma é a soma de derivada, é a soma de 4x mais a soma de 3, a soma da derivada de 4x mais a derivada de 3. Então vai ser a soma da derivada de 4x é 4 vezes x. O x estava elevado a 1. Esse 1 passou aqui multiplicando e lá em cima ficou 1 menos 1. Fica 0. E o 3, a derivada de uma constante é 0. Tá? Vamos ver aqui, ó, a derivada de um número constante é 0. Está aqui, ó, nas regras. Isso aqui é uma constante. A derivada de uma constante é 0. Tá? Então, a gente tem que U' é igual a... aqui vai dar 0. X elevado a 0 vai dar 1. Então, U' é 4. Pronto, tenho tudo que eu preciso. Eu tenho U e eu tenho U'. Eu só preciso do E, do U e do U'. Pronto, está resolvido minha questão. Vai dar E, é só colocar as coisas no lugar. O U vai estar lá em cima, já está. 4x mais 3 vezes U', que é 4. Só dou uma ajeitada, legal, né? Porque o 4 não é bom ficar desse lado, a gente sempre bota o coeficiente, aquilo que está multiplicando na frente, então fica 4 vezes E elevado a 4x mais 3. Deixar tudo bonitinho aqui, tá? Essa aqui é a resposta.
Beleza? Aqui, isso aqui nós também fizemos em aula, tinha aqui uma condição, deixa lá na aula eu expliquei. Tá? Vamos resolver aqui só a parte operacional. Aqui é logaritmo neperiano, isso é uma função matemática, logaritmo neperiano, tá? De uma coisa que tem x, então é uma função. Então tá na cara que isso aqui é um u. Vamos ver lá se esse caso existe. Olha aqui, ó, logaritmo neperiano de u, tá? Aliás, gente, nós nem precisaríamos desta equação aqui, porque esta que é a geral, ó, ela já resolveria o caso. Porque logaritmo na base A de u é u' sobre u logaritmo de neperiano de A. Como o A aqui é E, logaritmo neperiano de A é 1. Então voltaria a ser u' sobre A. Então é só a gente guardar essa equação geral aqui que a gente se daria muito bem. Mas essa aqui já resolve direto, sem muitas complicações, né? Então vamos lá, eu copiei de novo a equação e ela está aqui, né? Então o que a gente precisa? A gente só precisa de u' e de u. O u está aqui. U é igual a 1 mais 10x, tanto faz a ordem, e eu preciso de u'. U' é a derivada disso mais a derivada disso. A derivada de 1 é 0, a derivada de uma constante, né? A gente já viu. A derivada de 10 vezes x elevado a 1, a derivada de x elevado a 1 é 1, e esse 10 aqui simplesmente multiplica. Lembre-se disso aqui, ó. Essa aqui é outra regra. Quando eu tenho uma constante multiplicando uma função, lá eu tenho 10 vezes x. É 10 vezes a derivada de x. Então aqui eu teria 10 vezes a derivada de x. A derivada de x, se x é isso, a derivada de x vai ser x elevado a 1. Vai ser 1 vezes x a 1 menos 1. Isso aqui é 0. X elevado a 0 vai dar 1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 10, 10. Então, u' igual a 10. Eu tenho u, tenho u', acabou o meu tormento, né? Y' vai ser u', fica em cima, que é 10, divididos por u, que eu vou até colocar aqui 10x, vou até trocar porque fica mais bonitinho aqui, mais 1, tá? Só para a gente exercitar a ordem dos fatores, se bem que aqui não é um fator, né, porque não estão multiplicando. A ordem dos termos não altera a soma. A ordem dos fatores não altera o produto, nem a ordem dos termos não altera a soma, que é isso aqui. Tá? Seguindo em frente, esse aqui já é o 45. Tá? O 45 a mesma coisa. Tá? A derivada de isso aqui é um k vezes um u. Tá? A derivada de k vezes u é k vezes a derivada de u. Então aquele 20 fica ali. Eu só uso ele no final para multiplicar tudo. Então eu tenho que me preocupar em derivar esse x elevado a 1 sétimo, né? Então o x elevado a 1 sétimo eu já sei. O u é x elevado a 1 sétimo. 1 sétimo. Tá? O u' vai ser o quê? Vai ser esse 1 sétimo, ele desce para cá, 1 sétimo, vezes o x. Né? Aqui em cima vai ficar 1 sétimo menos 1. Tá? Vamos resolver isso. 1 sétimo vezes x. 1 sétimo menos 1. Esse menos 1 eu posso trocar por 7 sétimos. 7 dividido por 7 é 1, né? É a mesma coisa. Fica mais fácil de resolver. 1 sétimo vezes x. Daí, como
tem o mesmo denominador, eu fico lá. Ou também tira aquele divisor comum, aquele negócio, né? Fica lá. O 7 por 7 dá 1 menos 7 vai dar aqui menos 6 sétimos. Tá? Esse menos 6 diz que eu jogo esse x para o lado de baixo. Então, este U' vai ficar 1 sobre o 7 está embaixo, o x também, o x é 1 sobre 7 elevado aqui a 6 menos 6 sétimos. Beleza? Então, e aqui, então, o y vai ser, eu tenho que lembrar do 20 vezes, posso deixar da forma que eu calculei aqui antes, posso deixar dessa forma aqui, 1/7 vezes x a menos 6 sétimos. Não preciso ir mais do que isso não, tá? Eu consideraria terminado assim na prova, tá? A não ser que eu peça para você dizer qual o valor, eu dei um x para você dizer quanto vale a derivada naquele ponto, né? Tá, a 46, tá? Qual é o caso da 46? Qual é o caso da 46? O caso da 46 você tem, onde que está a função? A função está embaixo, né? Isso aqui é a mesma coisa que essa função x ao quadrado mais 1 elevado a menos 1, concordam? Né? Então, eu tenho aqui uma função que é u elevado a uma constante, a menos 1. Né? Então, eu vou usar aquilo lá, de u na a, fica igual a u a menos 1 vezes u'. Então, eu vou precisar de quem? Do u. O u é x ao quadrado mais 1. E do u'. O u' é a derivada disso mais a derivada disso. Tá? Porque a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Fica 2x elevado a 1 mais 0. Então, o u' é isso. E o u é isso aqui. Então, eu tenho o u, eu tenho o u', e é só agora o a eu tenho que o a é menos 1, eu tenho. Agora é só montar, né? O y é igual a menos 1, tá? Que é esse a aqui, vezes o u, que é x ao quadrado mais 1, elevado ao menos 1 menos 1, y menos 1 e aqui menos 1, tudo isso vezes o u', que é 2x. Então, tudo isso aqui vai ficar, eu vou colocar o 2x lá para frente, então fica menos 2x vezes x ao quadrado mais 1 elevado a menos 2. Tá? Deixando mais bonitinho aqui, vai ficar menos 2x divididos por x ao quadrado mais 1. Esse menos 2 é a mesma coisa que passar para baixo com o expoente 2. Resolvido. Tá? Se não entender, volta aí. Eu acho que eu expliquei tudo. Qualquer coisa, das 9h30 às 10h30, próxima sexta, a gente tem lá a revisãozinha antes da prova. Tá. Esta aqui talvez seja uma das mais difíceis, né? Eu tenho uma função aqui e tenho uma função aqui. As duas têm x. Então, isso quer dizer que esse caso aqui é um caso complicado. É um u elevado a um v. Tá? Eu tenho isso lá nos meus casos. Vamos ver aqui. U, v.
aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Tá? Esse caso aqui, ó, é um caso, um dos mais difíceis, é um dos mais complicados, não é difícil, né? Então vamos ver o que a gente vai precisar para resolver ele. A gente vai precisar do U. Então, o U é o que está embaixo. Então, o U, vamos copiar aqui, ó, é o x mais 1. Tá. Fizemos o U, vamos fazer o U'. A gente já sabe fazer o U'. O U' é a derivada disso. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. A derivada de x é 1, mais a derivada de 1, que é 0. Então, tá aqui, acabou. Tá? O V. O V é igual a 2x menos 1. Já que fizemos o V, vamos fazer o V'. O V' é a derivada de 2x mais ou menos, né, a derivada de 1. Então, a derivada de 2x é 2, mais a derivada de menos 1. A derivada de uma constante é 0. Então, fica por isso mesmo. Qual que é esse? É o 49, né? Fica por isso mesmo. Então, eu já tenho U', V e V'. Vamos ver o que mais eu preciso. V, U, U', V. Acabou. Eu já tenho tudo que já resolvi. É só agora copiar naquela sequência e depois dar uma ajeitada, né? Então vamos lá, vamos com cuidado. Y' é igual ao quê? Primeiro o V. O V é, tá? É assim, levou um tempinho, é trabalhoso, precisa de atenção, mas todo o trabalho é reconhecer o que é um U elevado a V. Reconhece que é isso aqui. O que você precisa? Do U, do V', do U e U', V e V'. Acabou, daí é só colocar lá, né? Aquela lá, acho que vocês falaram na aula, né? Menos seno, tá? De menos seno e o outro aqui. Então, vamos ver lá. O seno, qual que é esse aqui? É o 50, né? Então, vamos colocar aqui do lado. Perdi minha caneta aqui. Cadê? Tá aqui. Então, se y é seno de u, y' é igual, vou copiar aqui, né? U cosseno de u. Se y é igual a cosseno de u, y' vai ser igual a menos u, desculpa, aqui é linha, vezes seno de u. Então, essas são as derivadas de seno e de cosseno. Beleza? Agora, o que a gente tem que reconhecer? Isso aqui é uma função, existe um u aqui e existe um v aqui, mas eles estão somados, né? É u mais v. Então, isso é a derivada de u mais a derivada de v. Então, não tem problema nenhum. Tá? Então, eu tenho aqui u é igual a menos seno de 2x. Esse menos 1 aqui fica menos 1, tá? Vezes. Aqui é seno de u. Tá? Então, se u é 2x, o u' vai ser igual a... Qual que é a derivada de 2x? É 2. Então, vamos prestar atenção. Ó. Aqui no seno, o que eu vou ter? Ó? A derivada do seno vai ser menos 1 vezes o u', que é o 2, então vezes o 2, tá? Que é este u', vezes o cosseno de u, vezes o cosseno de u, que é 2x. Tá? Então, eu fiz a derivada
Isso aqui é a derivada de menos seno de 2x. Tá? Mas vamos agora fazer a derivada de cosseno de 3x. Cosseno de 3x é isso aqui. Cosseno de 3x, isso aqui é o u para o cosseno de 3x. Tá? Se u é 3x, u' é igual a derivada de 3x é 3. Então, ó, aqui a derivada do cosseno é essa aqui, né? Então, a derivada do cosseno vai ser, vamos aqui para baixo, a derivada do cosseno vai ser menos u, então vai ser menos u é isso aqui. Então, menos 3x vezes o que? Seno de u, que é 3x. Tá? Então, essa aqui é a derivada de cosseno de 3x. Agora vamos somar lá, ó. Vamos somar lá. Aqui. Então fica mais, é menos, né? Menos 3x vezes seno de 3x. Beleza? Então, eu acabei fazendo uma maçaroca aqui, né? O meu y' vai ser o quê? Menos 2 cosseno de 2x menos 3x. Olha lá. Por que 3x? Aqui está errado. Isso aqui é o u', né? Esse x não tem aqui, gente. Então, ó, aqui é o u'. Por que 3? Eu não sei por que eu falei 3x. Me desculpe. Aqui, ó, é u'. É menos u'. U' a gente calculou como 3. Então, é menos 3. Então, aqui é menos 3. Tá? Então, aqui é menos 3 vezes seno de 3x. Ainda bem que eu notei o erro a tempo. Isto, né? Porque para aparecer um x aqui, esse argumento aqui tinha que ter um x quadrado. Tá? Então essa é a resposta. Isto 51. O 51. O 51, o que é? É isso aqui, ó. É 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 2 vezes x ao cubo mais 10x ao quadrado mais x menos 7. Tá? Como é que vocês vão resolver isso? Tem várias maneiras. Tá? Este aqui é o y. Vocês podem fazer distributiva aqui, vocês vão ter uma equação de grau 6. Tá? Daí é só derivar cada termo. Tá? Ou vocês podem considerar isso aqui u e isso aqui v. Existe alguma coisa para u vezes v? Existe alguma coisa? Vamos voltar lá. Existe alguma coisa para u? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Tá vendo? Ó? Para o v, a derivada é uv' mais u'v.
Então vamos testar esse jeito aí. O outro jeito, que é o braçal, vocês fariam naturalmente. Tá? Faz a distributiva, vai ter uma equação enorme, daí deriva cada uma em separado, dá para fazer também. Mas vamos fazer aqui. Isso aqui vai dar U'(V) mais UV'. Então, tá. U' é igual a 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 2. Já que está U aqui, vamos fazer o U'. A derivada de U, opa, isso aqui é U só, tá? A derivada de U é a derivada disso, mais a derivada disso, mais a derivada disso. A derivada de 2x ao cubo é, esse 3 vai descendo aqui multiplicando pelo 2, fica 2 vezes 3, 6, vezes, esse x estava 3, fica 3 menos 1, 2, menos este cara aqui, esse menos fica aqui, daí eu vou fazer a derivada só de x ao quadrado. X ao quadrado, o 2 desce, vezes x, o 2 estava em cima, fica 2 menos 1, fica 1. 1 eu não preciso colocar, tá? Mais a derivada de uma constante, que é 0, não preciso colocar. Pronto, já tenho o U, tá? Agora eu preciso do V. O V é igual a... Eu só vou dar uma pista, não vou chegar até o finalzão, não. O V é x ao cubo mais 10x ao quadrado mais x menos 7. Então, eu vou ter aqui que U' é igual a 3x ao quadrado, tá? Que é a derivada disso. Aqui vai, o 2 passa multiplicando 10, vai ficar 20, mais 20, vezes x, que era ao quadrado. Esse quadrado fica 2 menos 1, fica 1. Beleza. A derivada de x sozinho é 1, simplesmente, porque fica 1 vezes x elevado a 1 menos 1, 0. X a 0 é 1. Aqui, mais 1. Acabou. Tá? Agora, para eu resolver tudo isso, eu vou fazer essa multiplicação. Então, y', quase que ficava mais fácil multiplicar tudo, né? Então, vai ficar aqui o U', que é esse aqui. Então, vai ficar 6x ao quadrado menos 2x, vezes o V, que é x ao cubo mais 10x ao quadrado mais x menos 7, mais o U, que é 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 2, vezes o V'. Onde está o V'? O V' é esse aqui, eu escrevi errado aqui, né? Vezes o V', que é 3x ao quadrado mais 20x mais 1. Tá? Agora, o certo seria desenvolver isso aqui. Tá na cara que vai dar uma equação elevado à quinta, que seria o normal. Porque essa aqui, essa de cima aqui, daria uma equação, algum k aqui, vezes x elevado à sexta. Que derivado daria alguma coisa aqui, um k alguma coisa, vezes x elevado à quinta. Né? Que é o que deu esse aqui, ó. Este x ao cubo vezes x ao quadrado vai dar x à quinta. Então seria só desenvolver aqui, tá? Vou deixar para vocês brincarem aqui e chegar na final. Essa aqui não está ainda plenamente desenvolvida, né? Mas dá para ver que vocês chegaram, dá para ver a ideia. Se deixasse assim na prova, eu daria certo, tá? A 52 eu vou dar só uma pista. Vocês até, alguém perguntou lá, ela é muito mais fácil do que parece. Por exemplo,
é log de 7, tá? Elevado a 2x ao quadrado mais x. Nota o que está acontecendo aqui, ó. Isso aqui, ó, é log na base 10 de 7 elevado a uma função u. Só que o que está elevado aqui pode passar multiplicando. Então, isso tudo aqui é 2x ao quadrado mais x vezes o quê? Log de 7. Log de 7 é uma constante, tá? Que é 0,85. Tá? Isso aqui é uma constante, 0,85. Tá? Daí o que vocês têm? Vocês têm uma coisa assim, aproximadamente, né? Cadê? Aproximadamente vocês têm uma coisa assim, ó, 1,7x ao quadrado mais 0,85x para derivar, que é uma coisa extremamente simples, né? Então era só uma pegadinha. A 53, gente, 352 é uma constante. A derivada de uma constante é 0, né? 54 é uma sequência. Então é só para vocês saberem. A 55 é um U dividido por V. Você tem também lá, e a 56 também você tem lá, é um U dividido por V, que é o caso, não vou fazer tudo também, que é o caso, cadê o U dividido por, que é esse caso aqui, ó, que é este caso aqui, ó. Então, o U dividido por V é só fazer o V e o U e colocar dessa maneira aqui e depois ajeitar no final, né? Então, com isso aí, fica tudo beleza. Aqui só avisando aqui que alguém me perguntou da 66, eu fui dar uma olhada, e na verdade da 66 até a 70 são equações que não têm máximos e mínimos, porque elas não passam do terceiro grau, e mesmo esse terceiro grau, elas não chegam a fazer o S suficiente para ter máximo e mínimo. Então eu mudei isso, mandei uma mensagem para vocês. Vocês têm que fazer o gráfico para a função, a primeira derivada e a segunda derivada. Isso aqui é um teste para vocês ensaiarem isso no Excel ou no Sigmaplot ou em qualquer processador, planilha eletrônica ou gráfico que vocês tenham, né? Então nesse caso aqui vocês têm lá y igual a x ao cubo mais 6, que seria essa curva aqui, y. Vocês teriam a curva que seria a primeira derivada, que seria 3x ao quadrado mais 0, né? Porque a derivada disso aqui é 0, que seria esta curva aqui, né? Y'. E vocês teriam y duas linhas, que seria o 6, que é 2 vezes 3, 6x. Tá? 2 vezes 3 vezes x elevado a 1, que é esta curva aqui, que é uma reta, né? Então, este aqui seria o y, esse aqui seria o y' e esse aqui seria o y duas linhas. Então é isso que é para vocês fazerem da 66 a 70. As demais eu vou preparar ali alguma coisa de integral e vou ver como é que a gente cobra essa coisa de integral para vocês, tá? Bom estudo para vocês e até a próxima.